sobre isso que todo mundo faz. Dentro da pergunta que eu vi se repetia muitas vezes em grupos, é como saber se está funcionando a auto-hipnose. E de repente a pessoa ela vai no YouTube e pega um monte de aulas, tanto estudo, e começa a tentar. Só que ela tenta questionando, numa hora que não é para questionar. No começo, lá no comecinho, quando eu começava a fazer a hipnose, eu era muito ligado no VAC, nas formas em que a pessoa ia absorver a sugestão. Hoje em dia eu praticamente ignoro isso e uso muito a emoção. E não falha. Sempre dá certo, sempre dá certo. E as pessoas, quando vão fazer e entram nesse tentam e entram questionando, não é hora. É hora para aproveitar a experiência, estar no momento presente e aproveitar, não é? Perfeito. É por isso que eu falo muito. Nessa hora que começou o processo de fazer a hipnose ou a auto-hipnose, a pessoa já tem que saber o que é a hipnose e o que é a auto-hipnose. Porque se ela não tiver referência do que é, e principalmente se ela tiver uma má referência, ela pode achar que não está acontecendo. Então, é uma coisa que eu friso muito, que faz parte dos 7 pilares, né, do método blindagem que eu desenvolvi no meu curso, que é a psicoeducação. Você saber o que você vai fazer, porque na hora que você está fazendo, para você dar a explicação na hora que está fazendo, vai ser complicado. Então, quando você bota a pessoa no processo, ela tem que estar preparada, tem que estar pronta, para não ficar fazendo exatamente esse tipo de questionamento, né? Como é que eu sei que eu estou entrando em auto-hipnose ou que eu não estou entrando em auto-hipnose? É simples, basta você saber o que é a auto-hipnose, né? Se você tiver consciência do que você souber o que é auto-hipnose, você não vai se questionar no momento que estiver acontecendo. Se eu explicar para você que você não precisa ficar apegado à sintomatologia e sim a trabalhar as telas mentais e fazer o exercício sem se preocupar com nada, a pessoa vai entender que basta ela fazer aquilo que ela vai ter resultado. Mas se a pessoa fechar o olho e só na cabeça dela ficar, será que tá dando certo? Será que não tá dando certo? É isso mesmo que tem que acontecer? É aquilo mesmo que tem que acontecer? Aí, cara, já foi. Não tem como. Então, quando a pessoa está no processo, ela tem que já saber tudo o que ela vai fazer. Porque senão vai ficar cheia de dúvida. E aí vai vir para a pessoa e vai perguntar, mas como é que eu sei que eu estou em auto-hipnose? Como é que eu não sei que eu estou em auto-hipnose? Né? Normalmente a pessoa não pergunta isso para mim, porque eu já expliquei para ela antes. Então, quando ela vai fazer o processo, ela já sabe que talvez ela vá para Nárnia, pode acontecer, ou talvez fique só no âmbito da imagético, dela imaginar, de criar as telas mentais ali, um trabalho mental, nada mais que aquilo, e que não vai fazer a menor diferença ela ir para Nárnia e fazer a terapia, ou ela tá ali e fazer a terapia. Não faz a menor diferença. Para não dizer que não faz diferença, a única diferença que faz é a expectativa de dizer, poxa, eu vim parar em Nárnia, certo? Então agora eu vou mudar. A única coisa, a única potencialização do efeito da sintomatologia do transe na terapia é essa. Gerar mais expectativa porque a pessoa está sentindo o transe. Mas fora isso, não faz a menor diferença. Se você quiser fazer mudança, se o papo não for hipnose de palco, não for hipnose de entretenimento, o foco é a mudança, não precisa se preocupar com nada disso. Precisa se preocupar em trazer a emoção da pessoa. A emoção iniciada e a sugestão dada, essa é a hipnose bem feita, né? A gente sabe que tem os níveis de hipnose, tem aquele... o pessoal chama de erroneamente de estado de vigília, tem esse Nárnia que você falou e tem o Sdale, né? Que é aquele médico que trabalhou inglês, que trabalhou na Índia, né? Que fazia operações, cirurgias, amputações, né? Simplesmente com hipnose. Dá para atingir Sdale com auto-hipnose? Cara, eu, particularmente, eu nunca ouvi ninguém dizer que vai para Sdale auto-hipnose. O que eu já vi e que eu achei bizarro demais, é um amigo meu chamado Alan, ele é hipnoterapeuta também, e ele consegue mergulhar com a auto-hipnose de uma forma absurda. Dele tá aqui assim, respira fundo e pum, e mergulha mesmo. Só que eu não considero isso dele, porque apesar dele, nesse estado, ele não sente dor. Você já pode furar ele, pode cortar dedinho, ele não sente nada. Mas ele está se comunicando. E até então, pelo que eu conheço, o estado de Sdale, você não se comunica, a pessoa não fala com você, né? Mas é muito esquisito, que ele fica todo desbilinguido, aí fala assim, pode mexer meu braço. Até a voz dele fica assim, mexer meu braço, pode apertar aí. Ele vai falando assim,
totalmente mergulhado no transe, mas eu não consigo considerar SDAIL, porque SDAIL não tem comunicação, né? Você não se comunica. Então, agora, o que já aconteceu comigo, agora eu não posso dizer que eu fui para SDAIL ou que não foi. Em auto-hipnose, eu dar aquele apagão, dar um apagão e depois voltar, certo? Agora, eu dizer que fui para SDAIL ou não, eu não consigo, assim, afirmar com todas as letras, não. Mas que já consegui dar esses apagões, assim, e voltar, de não ser apagão de sono, eu tá no meio, assim, bum, sumir e daqui a pouco voltar. Isso já aconteceu. Não sei se eu posso considerar exatamente SDAIL. Né? A indução de Devielma, quando a gente faz aquele aprofundamento A, B e C, né? Primeiro A, vai descer a escada A, depois B, depois C, as pessoas têm costume de levar pessoas SDAIL a partir dessa indução aí de Devielma, né? Falam muito, não, como é que você leva a pessoa a SDAIL? Eu faço aquela indução de Devielma do A, B e C, né? Aprofundar cada vez mais. Aqui no C vai ficar aí, na verdade você vai sugestionando a pessoa, né? O que é o estado de SDAIL? É praticamente ficar só os órgãos vitais funcionando. E à medida que você vai descendo A, B, C, você vai sugestionando a pessoa. Então, é um estado de SDAIL sugestionado, né? Só que a gente para ver, quando a gente vai pensar em SDAIL, ele era um mesmerista, né? Não existia a hipnose conversacional na época do SDAIL. SDAIL usava a técnica de mesmerismo e fascinação para botar as pessoas em estado de SDAIL. Ou seja, ele usava a hipnose não verbal para fazer anestesia. Ele usava técnicas não verbais para fazer anestesia. E todo mundo que fala de SDAIL, ninguém tem essa referência de que ele colocava as pessoas com hipnose não verbal, com mesmerismo e com fascinação. Todo mundo fala, quando fala de SDAIL, não, vou fazer aqui um Devielma para aprofundar bem, para ir para SDAIL. Mas nunca fala que, na verdade, o SDAIL começou foi com mesmerismo e fascinação. Então, dá para botar até em estado de catalepsia. Já fez, Alex? Eu me divirto, Edna. Já fiz, sim. Engraçado que normalmente quando a gente fala de hipnose, a gente primeiro bota a pessoa, né, tenta buscar o transe para depois buscar a catalepsia. E na hipnose não verbal do Giancarlo Russo, o processo é inverso. Ele começa a indução buscando a catalepsia na pessoa, né? Que a catalepsia que é o que iria rebaixar o fator crítico da pessoa para a pessoa entrar em transe. É muito esquisito a hipnose não verbal do Giancarlo Russo. Então é que eu sei fazer diferente do Giancarlo. Fala aí para nós, então. É que eu aprendi com os magnetizadores antigos. Dos livros mesmo. Nossa. É bem legal, vou mandar um vídeo para você. Manda. É com fascinação que você faz? Eu mesclo. Legal. Mas é diferente do Giancarlo. Pra quem não sabe aí, né? Pra quem não sabe aí, pessoal, catalepsia é você botar a pessoa num estado, vamos supor, ela tá aqui, eu levanto o braço dela e coloco aqui, quando eu tiro a mão, o braço dela fica, certo? É sinal que ela tá totalmente entregue ao processo de hipnose, né? Totalmente sugestionável. O engraçado é que no Giancarlo Russo é isso, a gente busca a catalepsia na pessoa, e aí quando vê que a catalepsia tá pegando, aí que a gente começa a fazer os estímulos não verbais, né? Uma das técnicas é essa. É bem interessante. Mas, voltando aqui o assunto da auto-hipnose, eu queria deixar esses quatro passos da auto-hipnose científica que eu aprendi, que tem um valor assim, absurdo, assim, eu sempre passo para todo mundo, eu acho que vai ser de grande valia para vocês também. A primeira coisa da auto-hipnose científica, eu quero logo dizer para vocês aqui, vocês podem fazer tanto para buscar sintomatologia, como para resolver alguma demanda que você queira resolver, de timidez, seja lá qual for. Né? Serve para todos os dois. Então, esses 4 passos, o primeiro passo da auto-hipnose científica é o seguinte: objetivo. Veja que muitas vezes você vai participar de alguma experiência de hipnose puramente para ter a experiência da hipnose, né? Ou colar dedo, ou mãos magnéticas. O seu objetivo é passar pela experiência, né? É um objetivo interessante? Envolve muita emoção? Quase nenhuma, né? Só aquela emoção de você passar pela experiência, né? Mas se você tem um objetivo de perder a timidez, já envolve uma emoção muito maior. Então, quem está aqui assistindo a aula,
Travou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, mestre Ariovaldo. Tranquilos? Muito obrigado por Ele dar sua mesmo, honra à nossa sala aí. Era só foto, eu pensava que era Ariovaldo fake, mas é real. Ele Tô aqui mesmo, pô. Tô aqui. Seja bem-vindo, mestre. É uma honra ter você aqui, meu querido. Obrigado. Muito obrigado, professor Ariovaldo. É o meu mentor aí. Muito bom. Tamo Aliás, junto. tudo que eu aprendi hoje de hipnose foi com esse homem e estou aprendendo agora com o professor Alex e com outros professores. Mas o meu mentor primor aí é o senhor Ariovaldo. Muito obrigado de coração. Ao casal, né? Ao casal. O Alex é monstrão também, viu? Se tem um cara que manda bem. Eu falo que o Alex, além de ser inteligente, é gente fina, né? Essa é a junção completa do ser humano. Gente boa e inteligente. Massa. Ouvir isso de André Ariovaldo não tem preço, viu? Vou dizer logo pra você. Engraçado que a gente estava falando aqui com relação à timidez. Eu já falei isso para o Ariovaldo numa live dele, ele falando de oratória. Cara, mudou a chave aqui dentro do COBRES. Depois de uma simples live que ele fez uma mudança absurda dentro de mim, assim, com relação à oratória. De eu entender que eu ficava muito preso a essa coisa de querer falar muito bonito. E eu comecei a entender que não precisa falar bonito, não. Basta o pessoal entender. Já tá ótimo. Né? E isso daí, cara, foi um divisor de águas para mim, porque eu gaguejo, eu me atrapalho, às vezes eu dou branco quando eu tô falando, e para mim isso era um empecilho absurdo. Claro que é um empecilho, só que não ao ponto de eu deixar de falar com as pessoas, entendeu? E isso aí acaba melhorando com o tempo. E o Ariovaldo realmente, numa live, fez uma mudança, sinceramente. O importante é conseguir se entender, né? Se fez entender, tá valendo. Perfeito. Deixa eu sair aqui. Sucesso aí, viu? Sucesso nessa live aí. Um abraço para todo mundo. Parabéns pelo trabalho. E no que precisar, estamos aqui. Ô, professor, breve vou fazer uma live também com o senhor, viu? Vamos sim. Em breve receberá o convite, André. Oba! Massa. Obrigado. Valeu. Até. Tchau. É isso aí. Até quebrou o padrão, hein? Quebra de padrão absurda essa aí, viu? Não, teve pior. Já teve uma vez que foi pauleira pra mim. Ali foi a prova de fogo, assim. Ali foi que eu vi que eu tinha vencido a timidez de verdade. E eu só vi que tinha vencido na hora que eu comecei a fazer. Vou lhe contar a história. O Hipnobahia, teve um evento chamado Hipnobahia, né? E eu convidei o Giancarlo Russo. Ele veio da Itália para Salvador para palestrar no Hipnobahia. E eram 6 horas de palestra de comunicação não verbal e linguagem corporal do Giancarlo Russo. E depois das 6 horas do Giancarlo, ia ter um workshop de hipnose não verbal meu. Imagine, o Giancarlo sai de 6 horas falando e eu entro para falar 2 horas de hipnose não verbal. Até a hora de eu começar a falar, certo? Eu digo, rapaz, esse negócio não vai... o mingau vai embolar. Eu vou ficar nervoso, mas, cara, a coisa desenvolveu de uma forma tão tranquila, tão engraçada, que quando eu peguei o microfone para começar a falar, foi a primeira coisa que eu falei, pessoal, depois que o Giancarlo falou aqui, largou essa bomba aqui na minha mão, bora ver o que é que vai dar. Fui bem sincero com o pessoal, assim, bem brincando com o pessoal. E, cara, foi maravilhoso. No fim, no meio do workshop que eu tava dando, o Giancarlo já era meu monitor, tava me ajudando no workshop com as pessoas e tudo ficou mágico, né? Então, se eu tivesse os meus problemas de crise de pânico, eu vou dizer para vocês agora que o que ia acontecer. Eu ia sumir. Eu ia sair do evento, ia pegar o Uber, ia assumir, ia para algum lugar, ia inventar alguma desculpa depois, que eu passei mal, que eu fui parar no hospital, eu iria fazer isso. Se fosse há tempos atrás, essa seria a reação de Alex Cobb. Eu tenho certeza que essa seria a minha reação. E, cara, foi uma coisa, depois desse workshop que eu dei, o meu leque de alunos, de pessoas por todo o Brasil que ficaram me conhecendo com hipnose não verbal foi incrível. Então, cara, a timidez é uma barreira que tem que ser vencida, velho. A timidez tem uma frase que eu vi, que é uma frase que é meio dolorida, mas é real. A timidez é para os fracos. A pessoa que é tímida, ela vai sempre estar em segundo plano, cara. Ela vai estar sempre em segundo plano. E não é nem ser tímida, porque eu continuo tímido, mas é não exercer a timidez.
Você pode até ser tímido. Agora, não exerça a timidez, cara. Não exerça a timidez. É o medo de exercer alguma coisa que... E como diz naquele livro Mais Esperto que o Diabo, né? O pior problema que tem é o medo, né? Exato. Perfeito. Bom, deixa eu falar. Eu me perco, eu começo a falar, eu acabo me perdendo. Vamos voltar para o objetivo. Voltar para o objetivo, que é falar do objetivo da auto-hipnose científica. Então, a primeira coisa é você ter um objetivo em mente. Como eu falei para você, numa rotina de hipnose comum, o seu objetivo é o quê? Entrar em hipnose, passar pela brincadeira. Mas quando você tem uma emoção eliciada, o objetivo fica muito maior e com a emoção eliciada, a neuroplasticidade acontece muito mais fácil. Então, quando você for fazer auto-hipnose, foque no objetivo que você está fazendo auto-hipnose. Não vá treinar auto-hipnose para ver se sua mão cola, para ver se seu dedo cola, para ver se seu olho cola. Treine a auto-hipnose colocando um objetivo em questão. Não, vou fazer a auto-hipnose aqui porque eu quero começar a falar em público. E aí, você começa a imaginar como seria eu falando em público. E aí você pode, a partir dessa emoção de falar em público, você pode começar a usar algumas rotinas de hipnose. Uma coisa que eu falo muito quer trabalhar, se você tem dificuldade com fenomenologia, coloque esse objetivo aqui quando você for fazer a sua primeira rotina de hipnose. Uma pessoa que você gosta muito. Uma pessoa que você gosta muito, que você queria agora. Abraçar ela, dar um beijo nela, certo? Sentir o cheiro dela. Imagine você em uma mão e a pessoa na outra mão. E feche os olhos e imagine o poder de magnetismo que tem de você se aproximando dessa pessoa para abraçar ela. Pessoal, você pode estar em hipnose ou não em hipnose, sua mão vai juntar, porque você vai querer estar perto da pessoa, certo? Então, quando você coloca um objetivo, tudo acontece com mais facilidade. Em vez de ficar só imaginando, não, cada vez mais, agora minha mão são 2 ímãs, vou imaginar 2 ímãs, talvez aconteça, talvez não aconteça. Mas se tiver uma emoção eliciada, independente até da hipnose começar a acontecer, você quer abraçar a pessoa que você colocou ali. Então, você vai fazer com que a mão junte. E aos poucos, isso começa a automatizar. Fica muito mais fácil quando você tem uma emoção no processo da hipnose, para quando você tem dificuldade, do que simplesmente a hipnose pelo fenômeno da hipnose. Então, coloque um objetivo que você quer no processo para você ter um porquê de você estar fazendo a auto-hipnose. Porque se só for a auto-hipnose pela auto-hipnose e você não for suscetível, você não vai ter resposta. Certo? Então, primeira coisa, um objetivo em mente. Um objetivo iniciado. Por que você quer fazer aquela hipnose? Qual é a emoção que você vai trazer na hora que você vai fazer aquela auto-hipnose? A segunda coisa é a mente consciente ativa. As pessoas que não entendem muito a hipnose têm muito aquela ideia que, como é que eu vou ficar inconsciente? Como é que eu vou fazer auto-hipnose? Eu tenho medo de fazer auto-hipnose, porque se eu ficar inconsciente, entrar naquele estado, não existe isso. Ficar inconsciente é aquele boxer que tomou um soco na ponta do queixo e caiu lá. Qual é a sugestão que você vai dar para aquele cara que está apagado ali? Uma pessoa que está inconsciente por causa de um acidente, qual é o conselho que você vai dar para a pessoa? Ela não está ouvindo nada, ela está inconsciente. Quando você está em hipnose, você não fica inconsciente. Você inibe várias regiões do seu córtex pré-frontal que iria discernir sobre o que é real ou sobre o que não é. Você inibe algumas áreas do córtex pré-frontal para você fazer a hipnose e não ficar inconsciente, certo? Porque você tem que ouvir o que a pessoa está falando para você. Até no processo de hipnose, não estou nem falando de hipnose, de auto-hipnose, mas no de hipnose, você tem que estar consciente para ouvir as sugestões da pessoa. Então não existe essa coisa de você vai ficar inconsciente. Agora, e quando a gente fala de auto-hipnose? Quem é o hipnotista da auto-hipnose? Somos nós mesmos. Então, aí é que a mente consciente tem que estar completamente ativa. Aí a pessoa fica, mas eu vou ficar falando as coisas, como é que eu vou me concentrar? Cara, você está falando as coisas para você. Isso é se concentrar. Pode falar, Marco. Existe uma modalidade que a gente pode baixar uns áudios aí, né? E gravar, a gente mesmo gravar uns áudios para nos auxiliar nesse processo. Fala um pouco mais sobre isso aí, Alex. Sempre eu faço com meus clientes, eu faço o seguinte, eu gravo um áudio, certo? Já na intenção de se transformar em auto-hipnose depois para a pessoa, mas é uma hipnose, né? Porque
como o pessoal diz, auto-hipnose guiada. Não existe auto-hipnose guiada. Se tem alguém falando, é uma hipnose. Certo? Agora, se a gente partir do princípio que toda hipnose é uma auto-hipnose, tudo bem. Pode dizer que é uma auto-hipnose guiada. Certo? Mas o que é que eu falo? O que é que eu faço com a pessoa? Eu faço primeiro a hipnose com ela, gravada. Ela vai levar para casa, vai começar a ouvir com a minha voz. Depois ela vai pegar e vai gravar tudo aquilo com a voz dela, para ela mesma. E depois ela vai ficar ouvindo a voz dela e cada vez mais ela vai se ambientando a voz dela, porque as pessoas têm muito essa coisa de dificuldade de eu consigo fazer hipnose, mas se for eu comigo mesmo, eu não consigo. Não consegue porque não treina. Tudo é treinamento, neuroplasticidade, pessoal. A bola da vez, o nome é neuroplasticidade. É repetir para as coisas acontecerem. E era uma coisa que eu duvidava muito. As pessoas falavam muito dessa coisa de pense positivo, repita palavras boas que vai ser bom para você. E eu nunca acreditei muito nisso. Por quê? Porque o pessoal leva muito para aquela questão mais mística, mais esotérica. Quanto mais você repete, mais você atrai coisas para você, certo? Mas quando você bota o pé no chão, certo? Existe uma coisa chamada neuroplasticidade, certo? A lei da atração é você que vai até o que você quer e não você traz as coisas para você, certo? A lei da atração é você construir essa conexão de você ir até o que você quer. Então aí fica muito mais fácil quando você começa a entender essa coisa, né? E é por isso que você tem que estar com a mente consciente ativa o tempo todo quando você vai fazer auto-hipnose. Não se preocupar se está indo para Nárnia, se não está. Vá dando as sugestões que você vai dando, que você quer dar para você, e trabalhe as telas mentais e você vai ter resultado. Então o segundo passo seria essa mente consciente ativa. Você está ativo durante todo o processo. Não achar que você tem que ir para Nárnia, certo? Isso vale até para a própria hipnose também. E o terceiro passo da auto-hipnose científica é o que nosso querido Marco Hirose falou aí em inglês, que é fazer de conta até acontecer. Pessoal, o que é que a gente faz quando está querendo aprender a dirigir carro, né? A primeira vez que a gente entra no carro, para quem já dirige de carro aí, toda vez que você entra no carro, na sua primeira vez, você acha que não, você não vai aprender a dirigir carro, eu não vou conseguir aprender isso aqui. Porque é muita coisa, e realmente é muita coisa. Você vai virar a chave, precisa de muitos movimentos finos, certo? Muitos movimentos finos no seu cérebro, que você tem que pisar na embreagem, mudar a marcha, fazer aquele controle da embreagem e do acelerador, é coisa que no início você acha que, eu vou fazer porque a gente tem que aprender esse troço, mas nunca acredita que vai conseguir fazer aquilo. Só acredita porque tem pessoas fazendo. Mas quando você vai na hora de fazer, você acha que, vou demorar uma vida para fazer isso. Mas você repete. E tem uma hora que você vai entrar no carro, vai virar a chave do carro e só vai prestar atenção e chegar no lugar. Você não olha mais para nada, porque você já automatizou. O que é isso? É auto-hipnose que você está fazendo o tempo todo. Retroalimentando, fazendo, e aquilo automatizou. Então, se a gente parar de pensar dessa ideia de mente consciente, mente subconsciente, fica muito preso a essa ideia metafórica e começar a pensar em automatizações de processos, a gente entende a hipnose de uma forma muito mais madura. Fica muito mais maduro você entender a hipnose, né? O que a gente chama de mente inconsciente é aquela região onde ficam as partes automatizadas, as memórias automatizadas. A gente repete e fica automatizado. Isso é a nossa mente inconsciente. É um arcabouço de memória de automações. Nada mais que isso, né? E a gente fica levando muito para a ideia mais romântica, né? Eu estou sofrendo de ansiedade por causa daquilo outro. Não. Você teve o seu primeiro evento de ansiedade, e aí teve o segundo, teve outro, e vai retroalimentando, e você entrou nessa auto-hipnose da ansiedade, certo? E as pessoas não entendem que quando você vai na clínica, é como eu falo para todo mundo, você não está vindo na clínica para eu lhe botar em hipnose, você está vindo na clínica para eu tirar você da hipnose que você está, da hipnose que você entrou, certo? Então, assim, não se preocupe de transe ou com transe, você já veio aqui no transe, você veio aqui para sair do transe. Então, quando a pessoa começa a entender, é por isso que eu digo que a psicoeducação, às vezes, é muito mais efetiva do que qualquer técnica que você usa, certo? A pessoa entender o que está acontecendo com ela já é 70% da terapia, às vezes, certo? Pessoal, não estou exagerando, não. E eu vou te dizer mais, já foi 100% da terapia a psicoeducação comigo. Já aconteceu de eu não passar da psicoeducação e a terapia está feita com a pessoa. Então, parece que o Paulo quer falar alguma coisa aí. Pode falar, Paulo. Está desativado o seu microfone, Paulo. Eu acho que eu não... Agora? Tá ouvindo agora? Oh. Legal. Então,
Primeiro que eu sou completamente analfabeto em hipnose, sabe? Mas eu tive muitas experiências e eu estou aqui revendo as minhas experiências para entender, então, que parece que foi uma auto-hipnose, né? Eu tive uma situação muito surpreendente. Eu fui ator profissional e, num determinado dia, um outro ator não pôde atuar e era eu o único que poderia substituí-lo, tá? E isso é em algo de alto nível. No Teatro Aquários, em São Paulo, eu tinha de contracenar com Lucélia Santos, que se tornou a atriz brasileira mais conhecida no planeta, né? E o rapaz que eu tinha que substituir estava sentado lá na plateia, ele assistindo, porque ele operou de uma unha e não podia atuar. E fui pego de surpresa. Quando eu cheguei ao teatro para aquele espetáculo, o diretor veio me perguntar se eu poderia substituí-lo e se eu sabia o texto e tudo mais, né? Eu sabia o texto da primeira palavra de toda a peça até a última. A gente ensaiava, eu e outros atores lá, né? Mas o interessante foi que a ousadia que me veio naquela hora que eu tinha de fazer aquilo e a surpresa também, eu acredito que isso foi uma auto-hipnose. Isso me deu a condição de fazer e eu fiz muito bem, tá? Tanto é que foi um divisor de águas esse momento, porque isso eu fiz tão bem que fui depois convidado para outras situações, né? Situações assim maiores e que me deram assim a autoridade, né, no meio artístico de que eu realmente sabia fazer. Mas um detalhezinho dentro dessa situação que eu achei muito interessante, o que você falou, foi o seguinte, que no meio da peça, a Lucélia me fazia uma pergunta, onde é tal coisa? E eu, na hora, senti de fazer o seguinte, eu primeiro apontei o dedo para as pessoas, né, daquele rumo das pessoas, e depois falei, olha, é lá naquela árvore, e toda a plateia pegou e virou para trás. Elas estavam hipnotizadas, no caso, na peça, na verdade. Só que aí elas mesmo riram de si mesmas, porque aí elas acordaram da hipnose, no caso. É isso mesmo, esse estado de hipnose, essa ousadia, é isso mesmo? Perfeito, perfeito. Lembra que logo no início eu estava falando que hipnose nada mais é que eliciar uma emoção e dar uma sugestão? Sim, sim. Foi exatamente o que você fez. E te digo mais, o trabalho do ator nada mais é que fazer auto-hipnose o tempo todo. Que é automatizar a ideia de que é uma outra pessoa. Então, quando você chega lá e você está contracenando, certo? A sua faculdade crítica não existe. Você não é mais Paulo Roberto ali. Você não é mais Paulo Roberto, você automatizou, você se transformou em outra pessoa. O processo teatral é hipnose o tempo todo. Auto-hipnose o tempo todo. O tempo todo. E hipnotizar, que você deu, hipnotizar também o público também, né? O ator hipnotiza o público. Também, completamente. Foi o exemplo que eu dei no início, né, na televisão, a pessoa quando está assistindo que se emociona. Paulo Roberto está lá em cima, certo? Fazendo de conta que tomou um tiro e que tá ali nos últimos momentos de sua morte. O pessoal que está ali no teatro tem gente que está chorando. Está chorando. Sim. Mas sabe que Paulo Roberto passou vários meses treinando aquilo ali, que não tem nada daquilo ali que está acontecendo. Mas a pessoa chora. Por quê? Porque naquele momento, o fator crítico, a racionalização, a pessoa não está ali. Mas por que não está? Porque ela não quer? Você hipnotizou ela forçadamente? Não. Ela se permitiu. Ela foi lá. Ela rebaixou o fator crítico para você. Ela abriu as portas para você. Entendeu? Teve uma permissividade para aquilo acontecer. Né? Afinal de contas, se na hora que você fizesse ali, a pessoa está ali, na hora que você apontou, e tivesse alguém no celular na hora, esse alguém não ia virar para olhar. Porque não estava hipnotizado na hora. Não é? Professor, eu aprendi muita coisa aí de uma vez só, viu? Como? Aprendi várias coisas aí de uma vez só. Aprendi várias coisas de uma vez só. Obrigado, viu? Nada. Então... Eu passei por uma outra situação de surpresa também, em que eu ia subir numa subida muito forte, eu tinha uma pessoa ao meu lado e lá na traseira estava a minha esposa e os meus 2 filhos. Quando quebrou o cabo do freio, a hora que eu parei na esquina, que eu pisei no breque para olhar para um lado e outro, para passar a esquina, quebrou.
E eu tive de começar a dirigir de marcha ré, certo? Sendo que aí, quem estava na frente do carro seria a minha esposa e os 2 filhos que estavam lá atrás, era uma perua Kombi, certo? Então, eu vejo que naquela hora também houve uma hipnose de eu ter que ousar ali, dirigir, né? Era uma subida muito forte, haviam cruzamentos e eu tive de dirigir até a perua parar, né? Mas só que ali também a gente ganha uma responsabilidade, é uma hipnose também, eu acho, né? A gente ganha uma responsabilidade de ter de fazer. O próprio James Brady, né, que foi um oftalmologista, e que dizem que ele cunhou o termo, ele que deu o termo hipnose, né, ele que criou o nome hipnose. Depois, ele mesmo se arrependeu de ter dado esse nome, porque hipnose vem de hipnos, que é do deus do sono, né, um deus grego, se não me engano, do deus do sono. E depois ele descobriu que a hipnose, a pessoa não dorme, certo? E ele quis mudar o nome. Sabe qual foi o nome que ele quis mudar? Ele quis mudar para monoideísmo. Que significa mono, que é uma coisa só, e ideísmo, ideia numa coisa só, né? Focar numa coisa só, que é exatamente o que você fez. É exatamente o que você fez. O único problema é que esse nome monoideísmo não ia pegar nunca, né? Aí por isso que ficou hipnose. Mas é exatamente isso, é quando você está focado em alguma coisa, toda vez que você está focado em alguma coisa, você é um processo hipnótico. Perceba, agora eu vou entrar mais na questão mais até neurofisiológica. Toda vez que você está em hipnose, a sua pupila está dilatada. Por que isso? Porque toda vez que você está em estado de atenção, certo? Você aumenta o foco em alguma coisa. Certo? E a hipnose é muito falado, né? Que é um estado de foco, né? Foco, concentração e atenção. E pode ver, toda vez que você está com a atenção maior em alguma coisa, a sua pupila vai dilatar mais. Vai dilatar mais. Isso é nítido. É nítido. Se você vai colocar uma pessoa em transe, pela fascinação, né, através do olhar, você percebe que quando a pessoa começa a entrar em transe, a pupila dela já começa a aumentar. Certo? Quando a gente vai entrar em hipnose através Nossa, Richard Bandler. A mão vai se aproximando e que você começa a entrar naquele efeito Mandelbaum, que é aquele efeito da visão ficar turva, né? Aquilo ali, sua pupila já começa a dilatar para querer buscar o que já não está mais vendo, que vai dilatando, e você... É por isso que também você entra no processo de hipnose. Não é só porque está vindo aqui, as pessoas não falam isso, né? A pupila está dilatando e você está entrando naquele processo de hipnose por conta disso. Tem muito a ver, é como se fosse uma autofascinação, o Richard Bandler. Só não é porque não tem um outro olho vindo, mas é o mesmo efeito, o efeito Mandelbaum. Vou explicar para vocês o que é esse efeito Mandelbaum. O efeito Mandelbaum, esse termo foi dado depois que eles descobriram que muitos pilotos de avião entravam nesse efeito. Ficava muito tempo pilotando, e aí começava o foco fechar, eles entravam num transe ali e acabava parando na primeira montanha que tinha na frente, porque eles entravam em transe. Então, o piloto, ele treina para não entrar nesse efeito. Na hipnose, a gente treina para entrar nesse efeito, no efeito Mandelbaum.